Oi, eu sou o Clóvis e vou explicar para vocês o que é um cluster e um grid. Primeiro vou falar o que é e quais são as características de um cluster. O clustering é, em poucas palavras, o nome dado a um sistema que relaciona dois ou mais computadores para que estes trabalhem de maneira conjunta, no intuito de processar uma tarefa. Essas máquinas dividem entre si a atividade de processamento e executam este trabalho de maneira simultânea. Cada computador faz parte do cluster, recebe o nome de nó. Teoricamente, não há limite máximo de nó, mas, independentemente da quantidade de máquina que o compõe, o cluster deve ser transparente, ou seja, ser visto pelo usuário ou por outro sistema que necessite desse processo como um único computador. Os nós do cluster devem ser interconectados, preferencialmente por uma tecnologia de redes conhecida, para fins de manutenção e controle de custos, como a internet. É extremamente importante que o padrão adotado permita a inclusão ou a retirada de nós com o cluster em funcionamento. No contrário, o trabalho de remoção e substituição de um computador que apresenta problema, por exemplo, faria a aplicação como um todo parar. A computação em cluster se mostra muitas vezes como uma solução viável porque os nós podem até mesmo ser compostos por computadores simples, como os PCs de desempenho mediano. Juntos, eles configuram um sistema de processamento com capacidade suficiente para dar conta de determinadas aplicações que, se forem atendidas por supercomputadores ou servidores sofisticados, exigiriam investimentos muito maiores. Não é necessário haver um conjunto de hardware exatamente igual em cada nó. Por outro lado, é importante que todas as máquinas utilizem o mesmo sistema operacional, de forma a garantir que o software que controla o cluster consiga gerenciar todos os computadores que o integram. Os tipos de clusters são alta disponibilidade, balanceamento de cargas, combinação de alta disponibilidade e balanceamento de carga e processamento paralelo. Na alta disponibilidade, este modelo de cluster são constituídos para prover uma disponibilidade de serviço e recursos de forma ininterrupta, através do uso de redundância implícita ao sistema. A ideia geral é que se um nó de cluster vier a falhar, a aplicação ou serviço possam estar disponíveis em outro nó. Esse tipo de cluster são utilizados para bases de dados de missões críticas, correios, servidores de arquivos e aplicações. Balanceamento de carga. Este modelo distribui o tráfego entrante ou requisições de recursos provenientes dos nodos que executam os mesmos programas entre as máquinas que compõem o cluster. Todos os nodos estão responsáveis em controlar os pedidos. Se um nó falhar, as requisições são redistribuídas entre os nós disponíveis no momento. Este tipo de solução é normalmente utilizado em fazendas de servidores da web. Combinação de alta disponibilidade e balanceamento de carga. Como o próprio nome diz, combinar as características dos dois tipos de cluster, aumentando assim a disponibilidade e escalabilidade de serviços e recursos. Esse tipo de configuração de cluster é bastante utilizado em servidores de web, mail, news e FTP. Processamento distribuído ou processamento paralelo. Este modelo de cluster aumenta a disponibilidade e performance para as aplicações, particularmente as grandes tarefas computacionais. Uma grande tarefa computacional pode ser dividida em pequenas tarefas que são distribuídas ao redor das estações nodos, como se fosse um supercomputador massivamente paralelo. É comum associar esse tipo de cluster ao projeto Beowulf da NASA. Esses clusters são utilizados para computação científica ou análises financeiras, tarefas típicas para exigência de alto poder de processamento. O cluster pode ser aplicado em diversas tarefas que exigem alto poder de processamento, tais como serviço web, engenharia genética, cálculo científico, banco de dados, processamento de imagens, distribuição de carga, etc. Vantagem: pode-se obter resultados tão bons quanto ou até superiores que um servidor sofisticado a partir de máquinas mais simples e mais baratas.
Não é necessário depender de um único fornecedor ou prestador de serviço para a reposição de componentes. É possível aumentar a capacidade de um cluster com a adição de nós ou remover máquinas para reparo sem interrupção do aplicativo. Um cluster pode ser implementado tanto para uma aplicação sofisticada quanto para um sistema doméstico criado para fins de estudos, por exemplo. Desvantagens. A tecnologia de comunicação utilizada pode não oferecer a velocidade de transferência de dados ou o tempo de resposta necessário, dependendo da aplicação. Um cluster ter como base uma rede local, logo não se pode acrescentar máquinas que estejam muito distantes geograficamente. A facilidade de expansão do cluster pode ser uma faca de dois gumes. A quantidade de máquinas pode aumentar tanto que a manutenção se torne mais trabalhosa, o espaço físico pode ficar impróprio, etc. Agora que já sabe o que é um cluster, vamos falar agora também sobre o que é um grid, conhecido como computação em grade ou grid computing. Grid é uma rede onde os membros estão conectados em forma de sistema distribuído, trabalhando para atingir um objetivo, com o diferencial de uma gerência mais eficiente e justa de processamento de dados, de hardware, de banda de internet e o que mais se desejar. Em um grid, podemos compartilhar tudo para atingir o objetivo. Atualmente é usado mais no meio acadêmico, em pesquisas na área científica, como em física, ciência da computação, engenharia elétrica, engenharia de tecnologia, climatologia, criptografia, biologia, oceanografia, simulação, etc. O poder computacional de um grid está dividido em diversas máquinas. Portanto, o trabalho de um sistema grid não é somente voltado ao processamento de dados, mas também ao gerenciamento de recursos de todo o sistema, ou de hardware. Pode-se dividir o funcionamento de um grid nas camadas de rede e recursos, middleware, aplicação e serviço. A grid funciona através do protocolo TCP/IP, por exemplo, o que permite uma flexibilidade entre os membros. Dizemos que estes são heterogêneos, ou seja, podem ser dos mais variados tipos, em relação a hardware, máquina e clusters, pois alguns sistemas distribuídos exigem que seus membros sejam exatamente iguais, o que facilita a administração do sistema. A computação em grade é tão poderosa que existem grids com dezenas de subgrids, onde cada um tem centenas de clusters, e estes possuem milhares de computadores como membros. Podemos dividir uma grid em 4 camadas. A camada de rede é a camada que faz a comunicação entre os membros e se utiliza da parte física das redes mesmo que nós conhecemos, com os links de internet, placas, cabos, roteadores e switches. Camada de membros, ou recursos, são supercomputadores, servidores, serviços de armazenamento, sensores, etc. Middleware é o intermediador de tudo, é o software ou conjunto destes, como é o caso do Globus Toolkit, um conjunto de ferramentas para montar o grid. São dezenas ou centenas de milhares de linhas de código que vão administrar todos esses recursos, membros, trocas de informações e tudo mais que uma grid pode fazer. Ou seja, é o programa de computar que faz tudo funcionar. Por sua complexidade, o middleware é composto por uma série de outras camadas relativas à programação, protocolação, segurança e nível de abstração. Aplicações e serviços. Faculdades, grids caseiros, pesquisas médicas de engenharia, portais são amplamente usados por governos, universidades e centros de pesquisa, por exemplo, que usam o Globus Toolkit. Sobre a arquitetura de um grid. Existe o Grid Application. As aplicações de grade são tipicamente desenvolvidas usando o ambiente de programação de grade, serviços de descobertas, interfaces e escalonamento de serviços, providos por um middleware de nível usuário. Um exemplo de aplicação, tal como simulação de parâmetros ou um problema de grande desafio, poderia requerer poder computacional, acesso a bases de dados remotos e pode interagir com instrumentos científicos. Use Level Grid. Essa camada é o composto de middleware que utiliza interface que fornece abstração e serviços de alto nível. Isto inclui ambiente de desenvolvimento de aplicação, ferramentas de programação e resource broker.
para gerenciamento de recursos e escalonamento de aplicações. Core Grid. Esta camada é composta de middleware que oferecem serviços tal como gerenciamento remoto de processos, coalocação de recursos, acesso de armazenamento, registro e descoberta de informações, segurança e aspecto de QoS. Estes serviços abstraem a complexidade e heterogeneidade do Grid Fabric, provendo um método consistente para acessar recursos distribuídos. Fabric Grid. Esta camada consiste de recursos distribuídos tal como computadores, redes de interconexões, dispositivos de armazenamento e instrumentos científicos. Os recursos computacionais representam múltiplas arquiteturas tal como aglomerados, supercomputadores, servidores e PCs, que executam diferentes sistemas operacionais. Agora que sabem o que são e como funcionam o grid e o cluster, vou fazer uma comparação entre ambos. A grande diferença do cluster e do grid é o seguinte: no cluster, soluções para problemas de organização são locais. Já no grid, a disponibilizar recursos e serviços de uma forma geograficamente distribuída. No cluster, o gerenciamento por uma autoridade central, um sistema centralizado. E no grid, cada organização virtual gerencia seus recursos mantendo a visão única do sistema, como um sistema distribuído. No cluster, o cluster é voltado à performance e disponibilidade. Já no grid, além disso, há prioridade para a prestação de serviços muito alto para a organização. No grid, os custos dissolvidos entre as organizações, devido à natureza das aplicações, não permite latência na comunicação. Já o grid permite latência devido à aplicação paralelas possuírem poucas ou nenhuma comunicação entre as tasks. Os pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolvem um projeto de cluster denominado PrevMeso, com o objetivo de aumentar a precisão da previsão do tempo, apontando os lugares onde irão ocorrer os fenômenos naturais. O ambiente de processamento de alto desempenho do projeto PrevMeso é composto por 16 computadores pessoais com a seguinte configuração: CPU Intel 12.4 GHz, 256 MB de memória RAM, DDR3 333 MHz, placa de rede Fast Ethernet. Os 16 nós obtiveram 32 gigaflops de velocidade de pico e 16 gigaflops de média. Larry Ellison, CEO da Oracle, mostrou recentemente em evento mundial da empresa dos Estados Unidos sua visão sobre o futuro tecnológico da empresa. É o Grid Computing, nova palavra mágica incorporada ao dicionário da companhia. É um dos conceitos presentes no horizonte futuro da companhia. O CEO foi enfático ao afirmar que qualquer iniciativa de produto passa pelo grid, capaz de levar a um ambiente de computação a liberdade que as empresas sempre sonharam. Ellison acredita que, dentro dessa visão, os clientes só precisam se preocupar com a solução, uma vez que o próprio sistema se encarregará de processá-las da melhor maneira possível. Nesse sentido, o Oracle Database 11G, versão sistema de banco de dados da empresa, traz esse novo conceito no seu DNA desde 2001.